Boa noite a todos. Eu sou o Danju, aqui de Três Corações, Minas Gerais. E hoje eu estou começando a live já para falar do assunto principal, que é a respeito de coordenação cognitiva. Sabemos que a importância, né, do controle da nossa mente, das nossas habilidades, e o principal controlador desse sistema é através da coordenação, onde nós podemos fazer uma atividade de cada vez para que nós possamos ter mais assertividade e conseguir explorar melhor as nossas condições mentais e também fazer com que a nossa mente possa ter mais clareza ao estar realizando uma atividade mental. A coordenação, ela é tão fundamental que seja elaborada em nossa mente, porque sem esse controle de coordenação, nós não estamos no comando. Então, precisamos de ter uma coordenação mental suficiente para que possamos dominar os pensamentos, organizar a nossa mente e fazer com que nós sejamos o comandante da mente, ao invés da mente comandar a gente. Então, a coordenação cognitiva, ela vem através de um sistema onde você consegue manter a tua mente sobre o seu autocontrole, sobre o seu próprio sistema de controle. E os pensamentos, eles são gerados pela mente de forma organizada. Nós é que tiramos da nossa mente cada pensamento, ao invés de nós estarmos criando pensamentos sem qualquer controle. Isso faz com que a sua mente ela seja totalmente dominada por vários tipos de pensamentos sem que você tenha qualquer controle, e aí vai gerar preocupação, vai deixar você sem a organização, sem o pensamento organizado, sem as suas atividades principais, né? Porque é através de uma coordenação que temos que podemos fazer o mapa, o registro, aquilo que vai ser ordenado de uma maneira coordenada, ou seja, uma coisa de cada vez, né? E a nossa mente, às vezes, como não temos essa ciência, ou seja, essa consciência de como é que domina isso, aí nós ficamos à mercê do quê? Da circunstância, das coisas que podem acontecer e você não tem o domínio porque a tua mente não está preparada. Então, eu vou estar passando aqui alguns passos, algumas coisas legais que podem estar contribuindo para que você possa ter esse controle melhor. A questão principal da coordenação é a quantidade de informações e de preparo que você tem na sua mente, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem que ter o mínimo de informações, de conhecimento, de inteligência, de raciocínio, para ela poder dominar a própria mente. Senão, ela não vai ter a capacidade de fazer isso. Então, se você tem um vocabulário baixo, que acumula em média 3.000 palavras, isso eu estou te falando de memória, né? A memória, ela é um dos fatores mais importantes para você ter uma memória, para você ter uma coordenação cognitiva ativa. Por quê? Quando a gente só vai ter uma informação no nosso cérebro a partir do momento que ela passar pela primeira vez, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma quantidade de 3.000 palavras para poder expressar, ela não vai ter os sinônimos suficientes para, se caso ela precisar agir com a mente para buscar alguma informação importante ou um conhecimento importante, ou através do raciocínio, vai ser, vamos supor que ela tem baixa quantidade de soluções na mente dela. Então, por exemplo, outra pessoa aqui que tenha 5.000 palavras, ou seja, essa pessoa ela já tem um nível mais elevado de conseguir adquirir uma solução. E ela não vai ter tanta dificuldade para poder buscar soluções, porque a solução vai estar dentro da própria pessoa. O sistema cognitivo, ele é como se fosse um sistema de
latitude e longitude. Vocês viram como é que funciona o mapa? Quando você tá procurando um lugar, ela vem assim, ó, por exemplo, uma linha assim, linha reta, e uma na horizontal, outra na vertical, certo? O que seria o sistema cognitivo? É esse ponto central aqui, da informação que você está procurando, ela ser precisa. Ela nem ser atrasada com delay e ela nem ser adiantada como se fosse um negócio que estivesse acelerado. Ou seja, ela vem de acordo com o pensamento que você buscou. Ó, você, digamos assim, que você quer lembrar de alguma coisa, certo? Isso primeiramente tem que ter passado pela tua mente para você conseguir ter essa informação que vai vir através do seu conhecimento que você já adquiriu. Então, muitas vezes a gente se perde nas questões mentais, principalmente, que é o fundamental. A mente ela só tem um trabalho. O trabalho principal dela é formar pensamentos. Só que se tiver sem controle nenhum, esses pensamentos, ao invés de trazer soluções, eles vão trazer para você complicações, né? É como se você tivesse com o seu computador, você imagina que tem várias janelas, né? Cada pensamento é como se fosse uma janela daquela que você abre. Aí você vai vendo uma coisa, aí você não fecha e abre outra janela. Aí você não fecha aquela segunda e abre outra janela. Então a tua mente ela vai estar realmente dispersa. Ela não vai ter concentração suficiente para conseguir dominar todos aqueles pensamentos que você criou. Né? É como se fossem pensamentos inacabados. Você não terminou de fazer um negócio, vai fazer outro. Você não terminou de fazer outra, e assim você vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas sem conseguir terminar, ou seja, sem conseguir arquivar. E isso vai trazer um transtorno grande na tua vida. Por quê? Uma mente desorganizada significa que o teu corpo todo está desorganizado. Então, é importante a gente entender que quanto mais autoconhecimento você tiver, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento. A pessoa tem que entender o seguinte, que quando se trata da palavra auto, significa que ela está falando dela mesma. É um autoconhecimento. É uma autoconsciência. É a minha autoimagem, ou seja, é a minha imagem perante as situações que eu enfrento. Né? É autoestima, ou seja, ela mesma tem que ter a autoestima. Não tem como você produzir, importar de outra pessoa a autoestima. Nós admiramos a autoestima de uma pessoa, mas não podemos trazer para nós aquela autoestima. Então, através do autoconhecimento, através da sua autoimagem e da autoestima, você precisa, você vai conseguir trabalhar, você vai trabalhar os pilares principais. Por quê? Não tem como você fazer tudo de uma vez. Pela mente, pelo descontrole da mente, nós poderíamos fazer tudo de uma vez assim, de uma forma tão descontrolada, mas já está falando no sentido de que se você não tem uma organização principal na mente, tudo vai sair de que jeito? Desorganizado. Vai sair uma confusão. Né? E a mente, para você conseguir dominar ela, você tem que ter harmonia. A harmonia, ela traz uma sensação de que você está bem. Né? A harmonia, ela te dá condições de você escolher aquele pensamento que você quer pensar. Ela te dá condições de você perceber o que está te fazendo bem, o que está te fazendo mal. Porque você se conhece, você tem dentro de você condições suficientes, psicológicas, né, para analisar melhor a sua condição. Você não fica dependente de alguém dizer para você que você está mal ou que você não está bem emocionalmente. Você mesmo procura avaliar qual que é a sua condição para que você possa melhorar essa condição. Pessoal, hoje, que é dia 8 de março,
né? Dia Internacional da Mulher. Eu quero aqui parabenizar todas as mulheres, né, do Brasil e do mundo que estão tendo essa comemoração. E hoje eu estou tendo o prazer aqui de estar vindo aqui e mostrar para vocês um pouco do conhecimento, daquilo que a gente adquiriu e que tem prazer de estar passando para as pessoas. O que é importante aqui? Você trabalhar a sua criatividade. Depois, trabalhar a imaginação. Nossa mente, ela é criadora de pensamentos, tá? Tanto você pode criar algo que não existe para poder trazer à existência, quanto você pode estar adaptando aquilo que já existe para melhorar as condições, né? Então, assim, essas duas partes aqui que nós temos, que é a imaginação e a criatividade, ela dá condições para que a gente possa procurar recursos internamente, dentro da nossa mente, para que a gente tenha condições de superar desafios, tá? Então, muitas pessoas não usam esses dois recursos aqui, que são excepcionais para que você possa ter uma condição de buscar uma solução que às vezes não está tão visível para você. Porque nós temos na nossa vida os sentidos. O que são os sentidos? Nós temos o sentido que é o paladar, o olfato, a audição, temos a visão e temos o tato. São através desses sentidos que nós adquirimos as informações para que eles tenham sentimento, né? O sentimento ele é justamente a porta de entrada através dos sentidos. Quando nós temos um sentimento, a qual nós adquirimos através de algum dos sentidos que nós captamos, ele vai virar uma emoção. E essa emoção é que vai dar um impulso maior na proporcionalidade daquele sentimento. Então é importante a gente já pensar que o sentimento é o primeiro a ser controlado. Então, se você não tem um filtro para conter a quantidade de sentimentos que você vai ter e virar emoção, o que vai acontecer? Você já vai ser uma pessoa sentimental. Então já está falando que você vê uma coisa, aí você sente, puxa, cara, você fica você vai vivendo aquela reação constante do que você vê, do que você ouve, do que as pessoas falam para você, ou do que você mesmo fala para as outras pessoas, daquilo que você sente, cheiro, daquilo que você apalpa. Então isso vai gerar os sentimentos. Por isso que às vezes as pessoas, na maioria das vezes, elas ficam abismadas com todas as reações que vai acontecendo sentimentalmente. Aí, você tendo o sentimento, que é a primeira situação, gera emoção. A emoção, ela é um sentimento mais forte, ou seja, mais intenso. Você consegue guardar ela para que você possa ter. Mas o sentimento, ele tem duas faces. Ele tem o sentimento de raiva, de ódio, de coisas mais pesadas, de coisas negativas, e você tem sentimentos de alegria, de contentamento, de felicidade, de coisas que realmente vai te proporcionar uma situação melhor. Então, tendo isso em mente, você controlando os sentimentos, as suas emoções elas vão ser cada vez mais controladas também. Porque a porta de entrada está no sentimento. A emoção é onde você vai sentir o maior impacto de todas as reações. E para você ter esse controle, nós temos dois sistemas que controlam o nosso sistema consciente. Que é o plexo solar e o sistema nervoso simpático.
Então, para controlar nossos sentimentos e nossas emoções, nós temos o plexo solar e o sistema nervoso simpático. Esses dois sistemas, ele é regido por uma consciência, a consciência universal e a consciência individual. Cada indivíduo tem o seu sistema de consciência individual. E nós temos também o sistema de consciência universal, onde o sistema de consciência universal é as informações do subconsciente que você recebe indiretamente. Você através inclusive de sistemas de imagens, que é através das imagens, o nosso subconsciente ele tem mais apreciação. E nós, do consciente individual, nós temos um sistema mais lógico-matemático. Então, para ter consciência, nós temos que vai ser analisado através do plexo solar e através do sistema nervoso simpático, todas as condições que temos dentro do nosso organismo, dentro da nossa mente, para poder controlar os pensamentos. Então, essa maneira que a gente tem de, às vezes, fazer tudo ao mesmo tempo, sem um controle, sem um autocontrole, sem saber qual que é a primeira coisa que você vai fazer, qual que é a segunda coisa que você vai fazer, qual que é a terceira coisa que você vai fazer. A mente, ela vai só criando esses pensamentos, mas sem qualquer tipo de controle. Por quê? Nós, indivíduos, temos que pensar primeiramente no indivíduo, para depois pensar no coletivo. Porque o indivíduo que pensa no coletivo, de maneira geral, para fazer alguma coisa, ele consegue usar melhor a sua condição de indivíduo para expandir mais a sua inteligência, para expandir mais a sua capacidade de consciência, para expandir o seu conhecimento. Por quê? Ele está voltado para o maior tesouro que ele tem, que é dentro dele, né? Se você pensar que outras pessoas têm coisas mais valiosas dentro do que você, saiba que essas pessoas também encontraram essas coisas valiosas dentro dela. Ela não foi procurar fora para poder conseguir centralizar dentro, tirar de dentro para fora aquilo que ela adquiriu como conhecimento. Por isso que nós temos que ter, dentro da nossa consciência, as informações suficientes para buscar. Então você tem que ser lendo livros, você tendo um pouco mais de informações, conhecimento, sabedoria, né? Você tem que ter fortaleza, você tem que ter o Espírito do Senhor, que é uma das os 7 Espíritos de Deus, né, que manifesta, para que a gente possa ter uma capacidade melhor de dominar todo o nosso ser. E nisso é importante nós conseguir ter um domínio sobre aquilo que a gente faz. E não ser dominado por outras pessoas. Então, para a gente poder começar aqui, falar um pouco mais sobre a questão organização mental. O primeiro passo para a gente poder conseguir ter uma boa organização mental é nós colocarmos a nossa mente alinhada com o sistema de coordenação que nós temos, tá? Então, vamos fazer aqui um exercício básico para que a gente possa ter esse sistema, digamos assim, de coordenação no nosso controle. Você, às vezes, sai de casa, vai para o trabalho. Assim, na verdade, vamos fazer o ciclo correto aqui. Você acorda cedo. Toma café. Aí você vai para o ponto de ônibus. Ou pega o teu carro. E sai de manhã, pega um trânsito e chega no trabalho. Chega no trabalho, vamos supor que você entra às 8 horas da manhã,
E aí você fica até o meio-dia trabalhando, horário de almoço. Quando é no horário do almoço, o lugar que você almoça, lá no restaurante, passa o esporte. E o jornal também, depois o jornal. Aí você volta a trabalhar umas 14 horas. Vamos supor que você tem 2 horas de almoço. Aí você volta a trabalhar às 14 horas. E depois sai às 18 do trabalho. Aí você pega o teu carro de novo, ou pega o ônibus, e aí chega em casa. E aí chegando em casa você vai jantar e assistir televisão. O que acontece? A nossa mente, ou a sua mente, ela já está programada para fazer todo esse sistema aqui como uma atitude mental já automática. Para você conseguir mudar esse estado de automático, você precisa colocar outras coisas nas rotinas, naquilo que você faz no seu dia a dia. Ou seja, às vezes, em vez de se acordar 7 horas já, para poder quase em cima da hora, se acordar umas 6 da manhã para ler um livro, né? Ou então para ver alguma coisa relacionada ao seu trabalho, para você já dar condições à sua mente se preparar para aquilo que você vai fazer, ao invés de automaticamente você se levantar e já tomar o café e já sair de carro e já fazer todas as atividades de uma maneira que você não tenha nenhum controle sobre aquilo que você está fazendo. Então, você vai controlar o seu dia, certo? Como é que você vai controlar o seu dia? Ó. Primeiro, você acorda mais cedo. Para fazer alguma atividade que você gosta. Beleza. Você acordou, fez uma atividade que você gosta. Pode ser uma atividade física na academia, pode ser ler um livro, assistir alguma coisa que você gosta, ouvir uma música que você gosta. É assim, pensa comigo, esse momento que você está tirando, essa 1 hora que você está fazendo para poder, ao invés de você acordar às 7, você está acordando às 6, essa 1 hora, essa 1 hora ela é sua, tá? Porque a gente só vai ter a condição de fazer alguma coisa enquanto a gente está acordado para fazer, né? Então, quando você tem 1 hora para fazer alguma coisa para você, isso significa que aquele horário está reservado para você fazer alguma coisa à sua inteira disposição. Ninguém está pedindo para você fazer isso. Simplesmente você que está tomando a decisão de fazer. E isso já começa a melhorar a sua condição. Por quê? A decisão de acordar cedo não foi minha, foi sua. Ou seja, você não acordou por causa do trabalho, 7 horas, que você já tem a obrigação de ir. Você acordou porque você quis. E aí você pegou um livro para ler porque você quis. Se você assistiu um vídeo falando sobre o trabalho, sobre a questão do sucesso, você quis. Ouvir uma música que você gosta, ou seja, ninguém está ali para te atrapalhar ouvir aquela música, né? Às vezes você coloca um sonzinho ali, alguém chega e fala, você não gosta dessa música, isso aí não é legal. Ou seja, só da pessoa estar ali incomodando para que você não possa ouvir a tua música, você está fora do seu controle, você não está tendo controle. Por quê? Essa condição, ela só é permitida quando você tem essa particularidade de você mesmo ter a sua autonomia. Outra coisa interessante, você foi para o trabalho às 8, como eu falei, certo? Aí, vamos supor que você saiu lá meio-dia para poder ir para o almoço, em vez de você ir no mesmo restaurante que você vai toda vez, cara, muda de restaurante. Vai no outro restaurante. Entendeu? Você já vai ter uma visão nova, vai sentir um sabor de comida diferente.
Você vai, de repente, o restaurante é melhorzinho do que você estava. Talvez você pode ter uma decepção de ser mais ruim. Então, assim, mas pensa comigo assim, você vai ter uma variedade de lugares para experimentar, tá? O experimento, ele faz com que você tenha a experiência. E a experiência, ela vai ser boa ou ruim. Porém, você já pode dizer que você é que teve a vontade de fazer aquilo ali. Você não está no automático. Ó, mesmo almoço que você sempre... O lugar que você almoçou com os mesmos amigos, com as mesmas pessoas. Isso é legal você fazer até um pouco individual, uma vez por semana. Não precisa todo dia. Para poder não falar que você está fora do ritmo da galera, mas você faz um dia, você faz 2 dias. Por quê? Você precisa ter a tua própria companhia. Isso faz com que você se sinta mais valorizado. Tá? Porque o indivíduo só vai se valorizar individualmente. Você só é valorizado individualmente. Porque não tem como alguém valorizar coletivamente. Porque se você está sozinho, você está com o seu pensamento, você está individual. Se você está no coletivo, você muitas vezes não pode pensar por si mesmo. Você tem que pensar mais nas outras pessoas. Ou às vezes com as outras pessoas. E aí a tua vontade, ela vai ser suprimida facilmente. Pelas pessoas que têm mais domínio, pelas pessoas que têm maior maioria, pelas pessoas que já têm um habitual de ser o líder. E você sempre vai ter que respeitar aquela hierarquia, aquele sistema. Porque uma das coisas importantes é o seguinte: nós só conseguimos dominar aquilo que somos dono. Só dominamos o que somos dono. É algo que seja da nossa propriedade. Não tem como a gente dominar algo que está fora do nosso controle. Por isso que a tua mente tem que ser controlada por você, porque você é que vai estar no comando. Se você não estiver no comando da vida, você está deixando outra pessoa fazer essa parte por você. E o que acontece? As pessoas, na maioria, elas vão ter essa insatisfação na vida justamente porque elas não vão se sentir valorizadas. Simplesmente elas vão fazer tanto pelos outros que a própria vida dela vai ser esquecida. As próprias coisas que ela vai fazendo, ela não vê nenhum resultado. Mas por quê? Ela está fazendo mais pelos outros. Vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que você está na empresa, e lá tem vários colegas. E o teu chefe chegou para você e falou: olha, tem um serviço aqui para você fazer e tal, bacana. E te deu um tempo para você fazer aquele serviço, uma semana mais ou menos. Só que aí, cara, o que você fez? Você é um cara gente boa pra caramba e resolveu ajudar os seus amigos, ao invés de procurar logo fazer o teu negócio. Aí você ajudou na segunda-feira uma pessoa, aí não correu atrás daquele negócio que você tem prioridade, aí na terça-feira você ajudou outra pessoa. E as pessoas conseguiram, cada uma, se desenrolar ali no trabalho. Só que você, quando o chefe chegou lá, o seu líder chegou para falar sobre aquele negócio que você estava para fazer, cara, você não conseguiu terminar. Então, o que vai acontecer? Mesmo que você tenha ajudado a fulano na segunda, o fulano na terça, todo mundo que você fez um negócio de coração tão bom, mas a cobrança não vai vir sobre aquela situação que você ajudou os outros. Sim, pelaquilo que lhe foi dado uma responsabilidade. Então, a questão produtividade, ela também tem essa situação, onde você não fica à mercê das condições de circunstância. Por quê? Toda vez que você fica à mercê da circunstância, você que vai ser cobrado.
Você é que vai ser uma pessoa que vai ter que mostrar o serviço de uma última hora. Ou seja, aí aquilo que você não precisava nem correr, você vai ter que correr. Tá? Então, qual que é o certo? Cara, primeiro eu faço o meu. Entendeu? Vamos supor que você tivesse essa mesma missão de uma semana fazer o trabalho, e você conseguisse resolver entre segunda e terça, cara, tudo pronto. 100%. Cara, se o cara chegasse quarta, você estava pronto, quinta estava pronto, sexta estava pronto. E aí, na quarta-feira você ajudou uma pessoa, na quinta-feira você ajudou outra pessoa, e quando seu chefe chegou, o líder chegou, aí ele cobrou aquele negócio seu. E você falou, cara, já está aqui, ó. Ou seja, a tua produtividade, ela já deu um alívio para você. Por quê? Você não estava sendo cobrado por uma coisa que você estava apertado para fazer, você estava livre. Então, essa é o melhor sistema onde você pode resolver questões de que você quer ajudar o outro, beleza, cara? Mas ajuda quando você tiver a condição. Porque sempre que você não tiver a condição de ajudar outra pessoa e você tentar fazer, você vai acabar se atrapalhando. Você mesmo que vai ser prejudicado. E a produtividade, né, ela tem a ver com isso. Por quê? O sistema de coordenação cognitiva ele tem a ver em você ter a organização mental. Cada coisa é encaixada em seu lugar. Cada departamento da sua mente, ela tem ela está no devido lugar. Tá? A organização mental é você saber cada sentimento que você está sentindo, cada emoção que você está sentindo, cada reação, aquilo que te provoca, às vezes uma ira, aquilo que te provoca uma raiva, aquilo que te provoca coisa boa, positiva, felicidade, alegria. Então você tem dentro da sua mente todas as situações no controle, através do quê? Do sistema de coordenação. Como eu te falei, o sistema de coordenação é o pensamento está alinhado com aquilo que você precisa. Toda vez que você tiver a organização mental, o teu pensamento ele sempre vai estar alinhado. Por quê? Porque o que você procura, né, é a mesma coisa que o seu computador. Digamos, se tiver com um monte de pasta bagunçado, só você vai conseguir encontrar aquilo, mas vai ser uma desorganização. Você não vai conseguir ter rapidamente ali saber onde é que está. Você vai ter que ficar procurando, indo lá na parte de onde você vai fazer pesquisa para poder saber onde é que está o arquivo, porque você não tem a localização dele exata. E o pensamento ele exige isso, para que você tenha uma forma dinâmica de pensamento, você precisa estar com ele alinhado. É até interessante fazer um exercício bacana sobre a organização mental. É o seguinte, a organização mental, vamos fazer um exemplo, né? Digamos que você chega em casa, do trabalho, muito cansado, cara, e aí você chega, você vê a cozinha toda bagunçada, é prato na pia, é louça, é copo, caraca, pensa, você chega nessa casa, tá tudo bagunçado, não tem nada organizado, tudo que você olha, você vê que tá numa situação difícil. Aí você vai no quarto, cara, a cama tá toda bagunçada, um monte de roupa em cima da cama, é uma confusão, você fala, cara, não tem condição de ficar numa casa dessa. Aí você vai pra sala, também tá tudo bagunçado. Aí, o que acontece? Você já fala assim, cara, peraí, o negócio tá muito desorganizado aqui, eu vou começar a organizar. Então vamos supor, você vai lá na pia, aí você começa a lavar um copo, 2 copos, lava um prato, lava os talheres e tal. Cara, deixa a pia um brinco, sabe? Na mesa, você vai lá e limpa tudo, você organiza, você pega o lixo lá da cozinha, que você tirou tudinho, e coloca lá fora, repõe o saquinho lá do lixo. Cara, tudo que precisava fazer na cozinha, você conseguiu fazer, certo? Aí, aquela bagunça, cara, você pegou a primeira roupa, começou a dobrar, separou ali, ó, o que é
roupa íntima, o que, que é as bermudas, as camisetas, os ternos, qualquer coisa que estava ali em cima ali, você foi organizando, limpando, trocou o lençol, colocou um lençol novo, colocou tudo no guarda-roupa, encaixou tudo bonitinho. Cara, teu quarto ficou um brinco. Aí vamos lá para a sala. Na sala que estava desorganizada, você também começou item por item, cara. Controle da televisão, umas coisas que estavam derramadas ali, que o pessoal estava na hora de comendo ali. Você foi lá, limpou, você organizou, você deixou a sala pronta, cara. Aí, o que aconteceu? A confusão que você encontrou, que você não tinha nem condição de estar ali naquele ambiente, de repente mudou. Por quê? Porque você agora se sente bem na cozinha limpa. Aí você sabe onde é que está os talheres que você lavou, você sabe onde está os copos, você sabe onde estão os pratos, você sabe que qualquer coisa que você precisa está no seu devido lugar e você consegue pegar ele e utilizar. Você vai lá no quarto, cara, se você tomar um banho, precisar das roupas que você organizou, você sabe onde é que está cada item, bonitinho. A cama, cara, se você deitar lá, cara, eu vou ter um sono de paz, porque está tudo organizado. Aí você vai para a sala, você quer assistir televisão, a sala está limpa, tá? Então, a mesma coisa é você fazer na sua mente. Se a tua vida está uma confusão, está difícil, você não consegue controlar nada, as coisas vão uma bagunça, cara, está na hora de você fazer essa faxina que você fez na casa, só que na sua mente, organizando parte por parte. Emoção, sentimento, razão, as coisas que você precisa. Vamos supor, você tem lá N assuntos para poder resolver. É importante você não guardar tudo na cabeça. Porque se você coloca tudo na cabeça, você não vai conseguir dominar tudo. Então o que você faz? Cara, vamos organizar isso. Vamos pegar um papel, tá? Vamos pegar a primeira coisa que você precisa fazer. Preciso pagar aluguel. Eu preciso pagar a conta de luz, preciso pagar a conta de água. Aí você vai colocando, cara. Eu quero abrir uma empresa. Aí você vai colocando os itens que você quer para abrir essa empresa. Aí você tem alguma coisa assim, de repente, para poder resolver com uma pessoa, com alguém. Você liga para essa pessoa, tudo bom? E aí? Como é que tá? Dá para a gente resolver isso? Você não fica postergando para depois. Sabe por quê? Quando você for cobrado, é que vai te dar mais raiva, é que vai te gerar mais situações onde você não vai conseguir controlar. Porque uma coisa sendo descontrolada, você já descontrola o restante. Agora, uma coisa que você tem domínio, onde você é o dono, onde você tem propriedade, onde você sabe o que você está fazendo, você tem o poder de resolver aquilo, aí você consegue resolver e não cair no sistema da circunstância. Porque o que é a circunstância? É aquilo que pode dar certo ou errado. Mas, como você não tem controle, a maioria das vezes vai dar errado. Não vai ter qualquer tipo de eficiência. Então, o controle da mente, cara, ele é essencial para qualquer ser humano, principalmente no individual. Porque é ali onde você vai preservar a tua liberdade, a tua privacidade, a tua propriedade privada, as suas questões particulares, para que você tenha a condição suficiente de resolver e solucionar os seus problemas. Então, muitas vezes, a gente está numa situação de desorganização mental, né? Que a organização mental, ela faz com que você consiga controlar os pensamentos que você está produzindo. Porque também essa é uma situação que às vezes você não tem controle. Você está deixando muita pasta aberta no seu sistema de pensamento, ao ponto dessas pastas estarem atrapalhando a hora que você vai organizar. Então, você tem que estar refletindo. Eu vou estar até passando um exercício para vocês aí, que vocês podem ir através do YouTube, procurar essa palavra aqui, organização mental. Vai ter um vídeo lá, bem interessante, falando sobre essa questão da organização mental. Esse exercício que eu passei, inclusive, vai estar lá. E isso é tão importante para quê? Para que você possa ter a concentração, o autocontrole. A tua mente, ela só tem o autocontrole através da sua própria condição. Não tem como você ter autocontrole se você não tem organização. Como é que vai ter organização? Se não tem organização, não tem autocontrole. Se não tem autocontrole, você não tem
o controle melhor das ações. Então, isso é muito importante para que você possa ter e também saber usar da maneira inteligente o sistema de coordenação da mente. E é isso aí, galera. Eu agradeço aí todos aí que participaram aí dessa aula, né? Tive a condição aqui de fazer esse trabalho. Cara, estou tendo ali a oportunidade de estar passando conhecimento para as pessoas, de dar o meu melhor, de fazer as coisas realmente acontecer. E estou destravado, cara. Não tenho medo das coisas que podem estar por vir. Pelo contrário, eu quero enfrentá-las. Eu quero ter coragem de enfrentá-las. Independente das situações que elas vierem, eu vou melhorando a cada dia. Eu vou tendo a condição de passar aquilo que eu quero com cada vez melhor. E isso vai fazendo com que eu tenha mais coragem, E é isso que eu desejo para você também. Que você tenha coragem de fazer aquilo que você quer fazer e não se envergonhe por causa dos outros. Não fique se sentindo cabisbaixo. O que eu estou fazendo é de qualquer jeito, tal. Meu amigo, começa com o que você tem, tá? Ontem, pra você ter uma ideia, nem essa lousa eu tinha, cara. E eu fui ali, consegui adquirir essa lousa, esse pincel, entendeu? Esse microfone eu não tinha também, estou adquirindo para poder fazer. Cara, eu estou fazendo aquilo que eu tenho coragem de fazer e aquilo que eu posso fazer. E vou fazer mais. Sabe por quê, cara? Porque eu estou determinado a fazer. Independente se as pessoas vão me julgar, se eu tenho ou não condição. Sabe por quê? O meu preparo, ele vai ser diário. Todos os dias, cara. Eu estava com um sério problema na parte de leitura, né? E o meu trabalho atualmente, ele exige que você tenha uma boa caligrafia, que você tenha uma boa digitação para fazer um documento. E eu comecei a fazer a gravação de algumas frases positivas. E, cara, tem me ajudado muito. Sabe por quê? Porque eu estou treinando. Eu estou executando, cara. Não está só na minha mente. Se você quer realizar alguma coisa, você tem que tirar da mente e ir para a prática, cara. Só assim você vai conseguir fazer o que você quer, tá? Independente se você tem ou não a capacidade, ou se alguém está julgando a sua capacidade, cara, tenha coragem. Sabe por quê? Daqui a pouco, aquilo que você está fazendo, passando um tempo, vai ser piada. Que você fala, cara, ó, como eu comecei. Olha aqui, ó. É uma escada, gente. Não tem o cavalete, beleza. Mas não importa. Eu quero começar. Eu quero fazer. Entendeu? Independente se as pessoas vão criticar ou não. Eu estou aqui para fazer. E é isso que vai me sustentar. A minha determinação. Entendeu? A minha persistência. Por quê? Nada faz com que o homem pare quando ele tem uma determinação para fazer as coisas. E não é cedo e nem é tarde para você começar nada, cara. Você pode começar aos 18, você pode começar aos 16, você pode começar aos 60, você pode começar aos 80. Desde que você tenha saúde e condições suficientes para realizar o que você quer, cara, ninguém te segura, tá? Não vai pensando que... Não vai só pelo pensamento dos outros. Não vai só pela crítica dos outros. Muitas vezes até aqueles que estão mais próximos são aqueles que não vai te apoiar, cara. Sabe por quê? Porque ele vai falar, cara, você vai apoiar esse cara, ele vai ser cheio de querer. Ele é isso. Mas, meu, não importa. O importante é o que está no teu coração, cara. No final, o importante é o que você está no coração. Se as pessoas falam que você vai fazer isso ou por aquilo, ou por querer fazer se aparecer, cara, não importa. O importante é o que você está fazendo, cara. E se você está aparecendo é porque as pessoas estão vendo o que você está fazendo. É isso. Aparecer é justamente a pessoa ver o que você está fazendo. E eu não desisto, cara. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Eu tenho propósitos. Eu acredito nas coisas que eu quero fazer. E ninguém vai parar, a não ser eu mesmo, ou Deus, para poder parar. Mas se Ele permitir dar vida, saúde, condições, nós iremos em frente. Tá? Porque Deus, Ele é maior na nossa vida. Esse que sustenta todo o nosso negócio.
Cara, você tem medo de fazer alguma coisa? Faz. Sabe por quê? O medo vai fugir. E você só tem medo mais do desconhecido, daquelas coisas que você não conhece direito, que você não domina, certo? Mas não tenha medo de ser você, não. Esse é o maior medo que nós temos que ter, de não ser nós mesmos, de não acreditar em nós mesmos. Porque quantas pessoas já fez você parar porque não acreditar em você? Quantas coisas já te fizeram parar porque você achou que não era capaz, porque alguém falou para você, cara, você não é bom nisso, larga a mão disso aí. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, cara, toda escada começou com o primeiro passo, o primeiro degrau. Toda escada começou com o primeiro degrau. Toda obra começou com o primeiro tijolo. Cada pessoa que começou fazendo alguma coisa na vida teve que ter o primeiro dia. Entende? Então assim, cara, se você está no primeiro dia e você já acha que você tinha que ser bom, cara, você nunca vai conseguir ir para o segundo dia, para o terceiro dia, para o quarto dia, para o quinto dia, para uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 30 anos. Por quê? Porque no primeiro dia você já se sentiu acanhado, cara. Você teve vergonha de fazer o que você tinha que fazer, você teve medo de fazer o que você tinha que fazer, cara. E eu não tô com medo de fazer o que eu tô fazendo, entendeu? Independente do que as pessoas vão julgar o que eu tô fazendo aqui. Sabe por quê? Porque o conhecimento está dentro de mim e eu quero passar para você. A melhor intenção eu tenho. Só que isso não quer dizer que vai sair alguma coisa fora do meu controle. Mas eu tenho toda a questão de plena e convicção para realizar esse trabalho. Sabe por quê? Porque eu passei tempo buscando conhecimento. Eu passei tempo na minha vida tendo experiência. Passei por situações difíceis, passei por situações de alegria. E o que me restou? Cara, contentamento. Me restou gratidão. Me restou vontade de fazer pelos outros aquilo que fizeram comigo de bom. Tá? E é isso que eu quero fazer por você também. Eu quero fazer algo de bom para você. E isso vai ter que... Cara, eu vou ter que tirar a força de onde eu tenho. Tá? E a força, ela está no meu interior. Tá? A minha capacidade de inteligência, de sabedoria, de entendimento, minha capacidade de temor, a minha capacidade de fortaleza, a minha capacidade de conselho, a minha capacidade de Espírito do Senhor vir sobre mim e me dar condições e capacidade de eu superar todas as dificuldades, cara. Tá? Olha, cara, não desista por causa das pessoas. Não desista porque alguém... Você está querendo ser um cantor, aí você dá a primeira música, não sei o quê, pô. Cara, não canta mais não. Não, nossa, você é horrível cantando, nossa, é uma porcaria. Cara, não acredita nesse cara. Vai fazer uma aula de música, vai numa escola de música que você vai ter outra opinião. Ao invés de você ter a opinião de uma pessoa que já pensa na sua derrota, cara. Eu quero escrever um livro, o negócio é bom pra caramba, cara. Sua história não vale nada, cara. Não acredita nessas pessoas. Acredita nos seus sonhos. Faz mais que a tua história vai ser mais valorizada. Cada vez mais. Um livro bom é aquele que tem boas histórias. Às vezes, histórias de dificuldades superadas e às vezes histórias de alegria que a pessoa pode estar contando naquele livro. Então, não desista, cara. Seja persistente. Tá? Aqui... eu sou o Danju, aqui de Três Corações. E eu não desisto daquilo que eu quero fazer. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por vocês terem visto essa live, por estarem acompanhando o meu trabalho. E, meu amigo, você tem um sonho aí dentro de você? Quer tirar esse sonho da sua cabeça? Começa a realizar ele. Tá? Porque eu vou passar aqui, ou em outras lives, informações importantes para que você possa começar o seu negócio. Tá? Essa situação que eu quero mostrar aqui é a primeira coisa. Porque uma pessoa sem controle de si, como é que vai controlar outras pessoas? Como é que vai ter uma organização? Como é que vai manter um espírito forte? Tá? Porque você tem que ter espírito forte. Você tem que ter uma fortaleza dentro de você. Porque... pensa, quem vai ser o cabeça, quem vai ser o linha de frente, vai ser você.
Então, se você não tiver mais forte do que aqueles que vão te acompanhar, você não vai conseguir passar para eles. Eu costumo dizer o seguinte, cara. Tem gente que é jarra de água e tem gente que é copo. Tá? A jarra, ela tem a quantidade de água para poder passar para os copos. E o copo, quando você ingere, ele fica vazio. Aí tem que ter mais água na jarra para poder colocar mais. Tá? E eu digo, cara, uma vez você vai ser jarra. Você vai estar cheio para poder colocar no copo das pessoas. E outra vez você vai ser copo. Para poder conseguir receber esse conhecimento e você transbordar também. Então, não importa, tenha humildade para fazer as coisas. Não faz as coisas de qualquer jeito. Não seja uma pessoa imprudente. Tenha a sua própria convicção ali de fazer as coisas com responsabilidade, com honestidade, com verdade. E assim, cara, não derruba as outras pessoas. Cara. Não faz aquilo que com as outras pessoas, aquilo que não querem que faça com você. Esse é um grande ditado. Se você quer agir na vida com bondade, cara, seja recíproco. Seja recíproco para você conseguir chegar onde você quer. Isso é importante. Não tenha medo. O teu medo, ele só vai atrapalhar você. Tá? Outra coisa, cara. Você quer começar um grande negócio? Não comece grande, comece pequeno. Porque ele começando um pequeno negócio, ele vai ser grande. Tá? Quem nasce grande é monstro, cara. Mas você é um ser humano. E você, muitas vezes, querendo muito, não começa com o pequeno. E não começando com o pequeno, você não atinge ao grande. Entendeu? Você tem que ser como se fosse uma faísca de fazer fogo lá na selva. Aquele pequeno capuchinho de palha e a madeira. E de um tiçãozinho de fogo assoprado faz a fogueirinha. Aí depois coloca uma lenha, aí fogueira. Aí coloca mais lenha, aí fogueira. Aí daqui a pouco, é só colocar lenha. Porque o fogo já está pronto. Então, cara, não acredita. Não deixe de acreditar no seu sonho, naquilo que você quer, cara. Entendeu? Seja simples. É simples. Eu não consegui o cavalete, eu peguei uma escada. Eu adquiri a lousa e adquiri o pincel. Entendeu? Comprei esse sistema de fazer aqui a live, né? Que é o tripé com a iluminação. E, cara, não desista. Seja você mesmo e faça aquilo que você tem intuição para fazer. Porque a sua voz só vai ter voz quando for você mesmo. Entendeu? A tua visão só vai ser sua visão quando for você mesmo. Ver a outra pessoa realizando as coisas é maravilhoso, cara. Eu falo para você, não tem inveja de ninguém fazendo as coisas. Pelo contrário, eu tenho alegria. Mas eu também tenho alegria quando eu faço as coisas, cara. E não importa se alguém vai ficar aí com inveja ou se não vai ficar. Essa é a visão também, cara. Porque se você também quiser fazer as coisas só pensando que as pessoas, em agradar as outras pessoas, cara, você vai só viver decepção. Você vai viver só decepção. Por quê? Nem tudo que a outra pessoa vai fazer vai te agradar imediatamente. Mas entenda, aquela é a opinião de uma pessoa, às vezes é a opinião de duas pessoas. Não é a opinião do resto. E outra, eu tive um curso esses dias, eu aprendi uma coisa importante, cara. Ao invés de você ouvir opiniões, ouça conselhos. Porque opiniões não têm responsabilidade nenhuma da pessoa que está dando para você. Conselho, sim. Essa pessoa, tendo o conselho, ela vai poder analisar melhor, friamente, aquilo que você está fazendo. Às vezes te alertar para uma situação, ou às vezes te aconselhar para você conseguir fazer o que você quer. Mas a opinião, ela não tem responsabilidade nenhuma daquela pessoa que está te dando. Então, tenha cuidado com a opinião alheia. Porque essa opinião, às vezes, ela é uma destruidora de sonhos. Ela é uma destruidora de iniciativas. Ela diz assim, cara, você não está bom ainda, você não está pronto ainda, tá louco, você começou agora, você vai querer fazer isso aí? Não faz isso não, entendeu? Aí vai entristecendo teu coração, no final você não consegue realizar o que você quer. Por quê?
você está dominado, tá? Influenciar a outra pessoa é diferente de ser influenciado, meu amigo. Entendeu? Saber ser influenciado é uma coisa. Agora, ser influenciado de uma maneira deliberada, sem controle, aí você nunca tem o próprio respeito de opinião, da sua própria convicção. Tá? Então, tenha o seu alinhamento mental, tenha a sua condição de controle, a sua coordenação, as suas coordenadas mentais, para que você possa fazer passo a passo. O universo ele foi criado um dia de cada vez. Fez o primeiro dia, viu que foi bom, fez o segundo dia, fez o terceiro dia, né? No quarto dia fez outras coisas. Isso de uma maneira sincronizada, né? Ó, só tinha água, vamos colocar terra. Só tinha terra, vamos colocar vegetação. Tinha vegetação, vamos colocar os animais. Tinha os animais, vamos melhorar, né? Ó, não tinha luz, não tinha claridade, vamos colocar o sol, vamos colocar a lua. Vamos fazer o negócio ficar organizado. Então, aí no último momento da situação, é que foi feito o homem em relação à criação. Então, não tenha pressa para acontecer, mas faça um pouco de cada vez. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois e depois. E aí você vai tendo controle, tá? Através de produtividade. Produtividade não é a quantidade que você produz, mas sim o tempo de qualidade que você consegue fazer um negócio e usufruir daquilo que você quer. Porque se você não tiver tempo para conseguir pensar, para conseguir harmonizar os teus pensamentos, para você conseguir colocá-los em uma posição onde você tenha o melhor controle deles, eles vão te dominar pro resto da vida. E você nunca vai conseguir atingir os objetivos. Porque a tua flecha, ela vai estar apontada para muitos alvos. Tá? O poder da concentração, ele está justamente em você concentrar toda essa energia num alvo só. E aí você consegue. Cara, isso para mim entender foi algo muito difícil. Por quê? Porque eu também queria fazer tudo na minha vida, cara. Eu queria ser isso, queria ser aquilo e tal, não sei o quê. Cara, na verdade, o que acontece? Quem sabe de tudo um pouco, não sabe muito de nada. E isso é uma coisa que, até para algumas pessoas que eu estou falando, isso dói, cara. Entendeu? Por quê? Você precisa apenas aprender uma coisa bem aprendida e realizar isso que você aprendeu muito bem para você ter sucesso, cara. Porque você tendo essa especialidade, por exemplo, o cara ele consegue ser o melhor funileiro da sua cidade. É o melhor funileiro, é o lanterneiro. Por quê? O que ele precisa fazer todo dia? É lanternagem. Olha, é o melhor bombeiro do meu bairro, da minha cidade. O que ele precisa fazer? Ir para o corpo de bombeiro e fazer o serviço dele. É o melhor médico do plantão do hospital. Por quê? Ele tem que sair todo dia da casa dele e fazer, medicar. Ou seja, você vai vencer, cara, numa única coisa que você faz bem feito e que você recebe remuneração por isso. Então, o segredo é procurar essa coisa que você tem dentro de você e que você mais gosta de fazer. Às vezes você não vai começar fazendo o que você gosta, vai fazer algumas coisas que, no decorrer do tempo, você vai se aprimorar para fazer. Ou às vezes você vai até mudar para fazer o que você quer. Mas as condições financeiras que você precisa para poder financiar o que você quer, está nessa base. Talvez o próximo passo já é o que você quer. Mas você está ainda trabalhando numa situação paralela para conseguir atingir o teu objetivo principal. Isso é a mentalidade. Tá? Não saia de um barco querendo nadar para pegar outro barco. Esteja seguro de que você vai parar numa estação, você vai descer do barco que você está, e você vai parar para tomar um lanche, vai ter uma condição ali saudável e vai embarcar com uma baldeação para outro barco, para outro navio, para outra situação que você quer. Então, não tenha pressa também, não saia correndo pelos outros. Olha, a maior dificuldade que a gente tem de vaidade, gente, é de mostrar para os outros, às vezes, uma coisa que a gente está fazendo e automaticamente a pessoa se encher de falar, cara, que legal que você está fazendo.
Pô, mas às vezes, cara, você mostra pra pessoa, a pessoa vai murchar você, cara. Então, quem tem que ficar contente com o que você está fazendo é você. Mas não adianta você transbordar para os outros que isso aí não vai ter serventia nenhuma nesse momento. Por quê? Ele não está interessado na mesma coisa que você. Você entendeu? Às vezes você quer mostrar um negócio que você tem assim rapidamente para alguém, mas isso não está na mesma sintonia de alegria para aquela pessoa. Não está na mesma sintonia de você sentir alegre com aquilo. Às vezes a outra pessoa está em outra sintonia, está em outra vibe. E você vai mostrar só para a pessoa criticar o que você está fazendo. Nossa, mas esse defeito aqui, e o que aconteceu? Cara, tudo bem. Não tem problema você, às vezes, dividir com alguém o que você sabe ou o que você quer fazer. O problema é você sentir, às vezes, a crítica muito forte em você. E é esse momento que vai, às vezes, chegar o desânimo. Porque você, às vezes, não está preparado para receber aquela crítica. Hoje você pode ver que a maioria das pessoas só fala em questões tóxicas. Ah, pessoas tóxicas você desliga. Pessoa isso, você nem fala mais com ela. Pessoa fulano de tal, você já nem liga mais. Ah, ó, cara, qualquer coisa a pessoa fez alguma coisa para você, você cancela ela. Mas, cara, você vai viver nesse mundo só de cancelamento, só de desprezo, só de tentar isso, porque a maioria das pessoas vão decepcionar você, cara. Só que também você não pensa também em quantas pessoas você decepcionou. Às vezes, dentro da própria convicção que você tem de ser decepcionado. Então, para você não ter isso aí, você não pode gerar expectativas, não pode ficar aí toda hora pensando no que os outros estão pensando de você. Você tem que pensar mais em você, cara. Porque quando você pensar em você, você vai conseguir ter mais produtividade. Sabe por quê? Você está deixando de se ocupar com uma situação que só está no pensamento e que nem é seu. Você está levando essa carga à toa na tua cabeça. Tanto é que assim, cara, quanto menos informação desnecessária você tiver, quanto mais conhecimento desnecessário você tiver, quanto mais clareza você tiver na tua mente, quanto mais você tiver no teu próprio remo para você fazer a tua caminhada, mais você vai se sentir bem. Por quê? Você está fazendo mais pela sua condição. E você fazendo pela sua condição, você até vai estar ajudando outra pessoa. Por quê? Muitas pessoas também dependem dos outros. Aí nessa dependência, você acaba, às vezes, pesando para outra pessoa. É que ela não tem coragem de falar para você. Então, tem que ser uma pessoa, cara, prudente. Tem que ser uma pessoa que é capaz. Uma pessoa que não fica simplesmente ali só remoendo coisa do passado. Ah, o fulano é assim, eu sei que o fulano é assim. Cara, pessoas inteligentes não falam de pessoas. Elas falam de negócios. Elas buscam informações. Ela vai ler um livro, ela vai ver as histórias que realmente aconteceram. Pô, nós estamos falando de coordenadas, cara. Vai ver sobre questões geográficas, né, as coordenadas geográficas. Vai ver sobre a origem dos Estados Unidos. Vai ver sobre a origem da Ásia, da África. Vai ver os grandes pensadores, né? Vai ver o que eles fizeram, cara. Teve cara que criou confusão numa época lá, em 1500 e pouco, um cara chamado Diderot. Vocês até pesquisam, Diderot foi o cara que inventou, aliás, ele foi um dos coautores da enciclopédia. E foi uma das maiores confusões que aconteceu com a Igreja Católica, porque o Diderot, ele tinha um pequeno insight de fazer um dicionário naquela época. Porque a verdadeira missão da pessoa que quer ter um grande negócio é reunir elementos em um lugar só, para facilitar a vida das pessoas. Tá? Você pode ver que o computador, o que ele reúne? Todas as informações num lugar só. Então ele traz uma solução. Ao invés da pessoa ter que ir lá onde ela tinha que ir, do lugar que ela está, ela consegue resolver. Essa é a ideia. Então, nessa época, não tinha dicionário. Não existia um lugar onde você pudesse saber cada palavra num lugar só. Você tinha apenas tudo espalhado. E o Diderot, o que ele fez? Ele foi lá e pensou, cara, vou fazer um dicionário. Só que do dicionário que ele estava fazendo, surgiu outra ideia. Falou, cara, e se eu explicar melhor cada item, em vez de só colocar o sinônimo, as questões assim mais de pontuação, né?
pontuais. Ele resolveu fazer uma enciclopédia. E a enciclopédia ela conta um pouco da história de cada item em ordem alfabética. E a Igreja Católica ela ficou um pouco receosa quando a questão religião ela foi colocada de uma maneira geral, independente se fosse católica ou as outras religiões que eram consideradas pagãs. E aí a Igreja teve uma certa perseguição ao Diderot para que ele não pudesse fazer esse trabalho. Mas ele foi lá e continuou, ele persistiu. Cara, ele fez. Vocês querem saber dessa história? Procurem, pesquisem. Autoconhecimento, gente, é justamente isso. Ao invés de eu procurar para você, você que tem que procurar. Você que tem que buscar. Quando você vê alguma coisa assim que acha interessante, vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Que nem assim, o nosso alinhamento da mente, para a gente poder ter essa condição de fazer as coisas que a gente quer, ela está ligada ao sistema de lei natural. Essa lei natural ela foi instituída por um cara chamado Tomás de Aquino. Então o que você tem que fazer? Cara, vai lá buscar o que é a lei natural. Procura no Google o que é lei natural. Aí vai aparecer lá um documento lá com mais ou menos umas 12, 15 páginas para você entender o que é a lei natural. Aí o que vai acontecer? O conhecimento ele vai se aprofundar na tua mente. Por quê? Pensa só, o conhecimento é como se fosse uma semente, certo? Mas a semente ela cai na terra, vamos supor que é jogada assim. Ela não é cavucadinha e coloca a semente lá dentro e o negócio entra e vai já acontecer. Por isso que se você for ver a parábola, é justamente a semeadura, ela é jogada assim, espalhada. Onde caía a semente e deu fruto, beleza. Onde caiu a semente e não deu fruto, cara, foi questão de destino para não ter fruto naquilo ali. Então, você tem que entender que o conhecimento enraizado, ele é quando você se aprofunda nele. Né? Vê um pouco sobre o Giordano Bruno, que foi queimado. Né? Vê sobre o Nicolau Copérnico, né? Júlio Verne. Cara, você tem que ir nos caras que eles têm base lá atrás, cara. David Hume, Adam Smith. Adam Smith, o pai da economia moderna. Né? David Hume, o cara que criou o sistema de utilitarismo. Cara, o Thomas Hobbes, que é um dos livros mais bacanas, chama Leviatã. Vai lá buscar informação. Tem essa base, forra primeiro o teu alicerce de conhecimento, cara, que ninguém vai tirar isso de você. Se você tiver base de conhecimento, conhecimento útil, aquilo que realmente vai levar você para frente, que vai ajudar no teu peso de autoconhecimento. Cara, eu quero ler um livro sobre espiritualidade. Busca um livro de espiritualidade. Não precisa ser só de história. Porque, como eu estava falando desde o começo, sobre as palavras, né? A sua configuração. Quanto mais imagens de palavras você tem, mais você vai ter argumento, cara. Você pensa um cara que tiver 3.000 palavras para falar, né, dentro do vocabulário, cara, esse cara vai ter pouca coisa, ele vai ser monossílabo. Ele não vai conseguir expressar direito. Se o cara tem 6.000 palavras, ele já tem um leque maior. Se ele já tem 9.000 palavras, isso eu estou falando dentro do cérebro, arquivado aqui, bonitinho, tá? Então, assim, às vezes aquele cara que se falava assim, esse cara fala meio difícil, por quê? As palavras que ele usava, geralmente, não eram aquelas que estavam configuradas diretamente no seu cérebro. Aí dá mais trabalho para pensar. Então, você tem que ter essa busca pessoal. A autoimagem. Às vezes você acha que você é um leão. Só que você vai ver, a escolaridade, você está um gatinho. Na questão de cursos, você está um gatinho. Nas questões de coisas emocionais, você não está conseguindo controlar. Então, assim, você acha que é um leão forte. Só que você não está buscando para ver qual que são as suas dificuldades. Aquilo que você precisa melhorar. Né? Ou às vezes o cara, ele é um leão. É bom em tudo. Mas ele se sente um gatinho. Ele se sente um animal inferior. A capacidade dele é inferior. Ele acha que ele não é reconhecido. Ele acha que ele não tem condições. Que outras pessoas aqui têm mais condições que ele. Então, é aí que está, cara. O controle da sua mente está justamente em saber o que pensar. Se eu sei o que pensar, eu sei o que fazer. Se eu não sei o que pensar, o que acontecer, está acontecendo. Não está no meu controle, não está na minha própria... Não foi a minha mente que criou e quis fazer. Não foi a minha mente que pensou e quis realizar.
as questões foram acontecendo sem que a tua ordem que você determina esteja no seu controle. Então, cara, é isso que nós temos que pensar. Você só tem controle da mente, do corpo, se você tiver controle da mente. Por quê? Imagina, os 4 sentidos principais do nosso corpo está na cabeça, pertinho do cérebro. Ó, você tem a audição, você tem o paladar, você tem o olfato, você tem a visão. E os membros, tanto superiores, que são as mãos, e os inferiores, eles são para obedecer exatamente as coordenadas que a mente passa para o corpo. Então, a questão de saber o que eu quero não pode depender de outra pessoa, tem que depender do que eu quero. E esse conhecimento, essa maturidade, né, nível de consciência, essa maturidade, esse controle mental, não tem como estar com outra pessoa. Entende? A autoimagem, ela tem que pensar o seguinte, se é um leão, você tem que estar equiparado com o seu porte de leão, cara. Entendeu? Você tem que estar com o seu colégio completo, você tem que estar com a tua faculdade que você está querendo fazer, o que você já está fazendo, você já está antenado nas coisas. Automaticamente o quê? Ó, você tá aí, a tua imagem ela está justamente com aquilo que você, se igualando com aquilo que você realmente corresponde. Aí não tem como você não ter força, autoconfiança, né? Preparo. Cara, o cara é um atleta, tem condição física, tem condição emocional, tem condição de fazer as coisas. Qual que é o medo que ele vai ter? Só pode acontecer de ter um outro atleta mais capaz do que ele. Mas dentro da capacidade dele, dentro daquilo que ele é, ele compete com a outra pessoa. É aí que está o segredo. Você ter a condição física. Se fosse um cara sem qualquer preparo físico para competir com um cara que já é o profissional, que já é o atleta, infelizmente não tem nem como. É até desautorizado fazer um negócio desse. É a mesma coisa do Whindersson Nunes ter desafiado o Popó, cara. Entendeu? Por mais que o Whindersson teve preparo, mas o profissional você estava vendo quem que era. Não tinha como você não falar que o Whindersson Nunes era o profissional. Não tinha. Quem que era o campeão? Você já sabia quem era. Então, a gente tem que saber que nós somos o campeão. Que nós chegamos para poder conquistar. E para conquistar, meu irmão, você tem que saber que você é você mesmo. Tá? Você tem que se conhecer. Por isso que fala autoconhecimento, autoestima, autorresponsabilidade. Tudo que tem auto significa você. Né? E outra, tem uma palavra em inglês que fala self-man. Então, cara, isso significa o quê? Vai por ti mesmo. Então, tem muitas coisas que você deixa de fazer também, que eu vou te falar pra você. É porque você quer que a outra pessoa siga você. E, cara, isso vai deixar você numa situação sempre complicada, sabe? Porque a outra pessoa não está alinhada mentalmente com você. Às vezes é a tua esposa, às vezes é o teu esposo, às vezes é pessoas da tua própria família. Você chega lá, cara, com empolgação. Cara, quero fazer isso, isso aqui é bacana e tal. Pô, não tô afim, cara. Aí, cara, o desânimo passa pra você. Acabou aquele entusiasmo que você tinha pra fazer. Entendeu? Então, às vezes é melhor você ter a coragem de fazer primeiro, mesmo do jeito que você tem que fazer. Tá? Ó, tô fazendo isso aqui. Alguém pode pensar, nossa, o cara é doido, já começou fazendo um negócio na lousa ali, sei lá e tal. Meu amigo, eu fiz. E você? Tem coragem de fazer o que eu tô fazendo? Tem coragem de ir para frente de um negócio e enfrentar o teu medo, enfrentar a vergonha, enfrentar as coisas que você vai ouvir de crítica, de medo, de coisa que pode afligir você? Meu irmão, não se intimida com as coisas que as pessoas falam de você. Pelo contrário, cara, transforma isso em motivação, tá? Porque a vitória mais legal que tem, cara, é aquela que você se sente, cara, superou que todos. Não tem, até aquele cara que falou mal de você vai ter que chegar e falar, cara, foi muito bom, hein? Nossa, surpreendeu, você foi bom. Por quê? Aquela pessoa que não acreditava em você, cara, ela teve que ver tua vitória, meu irmão. Então, não se intimide, não fica ali se fazendo de vítima, achando que você, nossa, ninguém vai gostar, as coisas vão ficar ruins, será que eu vou conseguir? Cara, fez, tá feito, cara. E feito é melhor que perfeito.
Sabe por quê? Porque você só chega no perfeito quando você faz. E você faz uma vez, você faz 2 vezes, você faz 3 vezes, você faz 5 vezes, você vai melhorando. Tá? Você nunca vai ser, na primeira, um cara bom no que você faz. Você sempre vai ser uma pessoa onde vai ter a primeira coragem de fazer, vai ter a coragem de fazer tudo pela primeira vez. Mas você teve essa coragem. Diferente de muitos que vão te criticar, mas não vão ter coragem de fazer. Então, filho, eu não vou ter medo, eu vou colocar essa live do jeito que está aqui. Eu vou ir para a íntegra. Por quê? Cara, Deus está comigo. E as pessoas que gostam de mim também estão comigo. Deus abençoe a todos vocês. Aqui, Danju, de Três Corações, Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Feliz Dia das Mulheres. Sucesso a todos. Esperem as próximas lives.